Salmo 51, nós já lemos no começo do culto e eu gostaria de voltar nesse texto com os irmãos. Esta semana nós comemoramos a independência, ou a proclamação da independência do nosso país. Uma independência que tem lá suas controvérsias. Nós sabemos muito bem disso. E então, para quem lembra um pouquinho da história, a independência é meio teatralizada, né? Porque de independência mesmo, nosso país conhece pouco. Porque qualquer tempestade que acontece no outro lado do continente, ou em outro continente, o Brasil sofre, né? E parece que agora nós estamos numa condição um pouquinho melhor. Mas ainda assim nós sofremos todos os reflexos do que acontece na Europa, do que acontece na América do Norte, do que acontece na Ásia. Então essa independência hoje, como até agora também nunca foi uma grande independência. Nosso país é dependente culturalmente de outros continentes e de outros países, de outras culturas. É dependente economicamente falando. É dependente politicamente falando. Então, de independência mesmo, nosso país conhece muito pouco. Nós temos uma independência administrativa aqui, mas somos dependentes em outras áreas. E é assim também na vida de cada um de nós. Embora nós falamos e meditamos e cantamos sobre a liberdade que nós temos em Deus, e essa liberdade é real, e nós a temos pela fé em Cristo Jesus, independência mesmo, poucos de nós experimentam. Porque na maioria das vezes, ou na maioria dos nossos dias, nós estamos acorrentados ou escravizados a alguma coisa. Hoje pela manhã, eu fiz uma citação de Jean-Jacques Rousseau, onde ele diz que toda a humanidade, embora tenha nascido livre, hoje está escravizada. Esse não é o pensamento, não é um pensamento cristão. E é um pensamento que entra em conflito com aquilo que Davi vai dizer aqui. Mas essa é a constatação que um homem faz de forma natural, não de forma teológica nem bíblica, a respeito da sociedade. Ninguém da religião ou da fé cristã precisa dizer no mundo que as pessoas estão vivendo acorrentadas. Esta é uma realidade. E o texto que nós lemos do Salmo 51 é um texto onde nós encontramos a agonia de um homem que, mesmo conhecendo a Deus e mesmo vivendo uma aliança com Deus, mesmo tendo o favor de Deus sobre a sua vida, no momento em que ele escreve esse texto, ele está em agonia por causa da prisão na qual ele por si só se meteu. E é pensando nisso que eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite sobre o arrependimento, que é o caminho para a restauração, para a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Quem escreveu esse texto que nós lemos, do Salmo 51? Quem o escreveu foi Davi. Quando que Davi escreveu esse texto? Esta é a questão importante para nós. Davi escreveu esse texto depois de ter sido confrontado, e você pode ler isso lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Ele escreveu isso depois de ter sido confrontado por Natã, que era um profeta, um sacerdote. E o que Natã falou a Davi? Natã simplesmente fez com que Davi julgasse o seu próprio crime. E que crime era esse? O castelo onde Davi morava, lá em Jerusalém, ele ficava no alto de um morro. Não existe nada em comum entre Itapeva e Jerusalém, exceto o morro. Lá também tinha um grande morro. E o castelo da cidade, ou os aposentos reais, foram construídos no topo desse morro. De forma que de onde Davi estava, e de suas janelas e de suas varandas, ele enxergava tudo o que acontecia no resto da cidade, que não era uma cidade tão grande. Você poderia colocar a cidade de Jerusalém daqueles dias
nas margens da Avenida Europa, aqui subindo para o Jardim Europa ali. Então imaginem que a casa de Davi estava lá na rua Inglaterra, e o restante da cidade estava ali até antes da Praça do Boiadeiro ali embaixo. Esse era o tamanho da cidade de Jerusalém. E então, de onde Davi estava, ele tinha uma visão privilegiada de tudo que acontecia. E uma mulher casada, chamada Betseba, resolveu tomar um sol. E como todo homem gosta de olhar, e toda mulher gosta de ser olhada, eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu. Davi botou os olhos nessa mulher, e ele a desejou. E como o rei, ele a trouxe para o seu palácio e a possuiu. Alguns dias depois, ela fez saber a Davi que ela estava grávida. E Davi tramou um plano. Primeiro, trazer Urias de volta do campo de batalha para vir para a casa dele, porque alguém precisaria ficar, alguém não, o marido precisaria ter algum encontro com a sua esposa. Depois, Davi mandou chamar o casal no palácio e ofereceu-lhes um banquete, para mostrar que ele estava em completa harmonia com aquela família. Depois, ele precisava encobrir o pecado, porque Urias mais cedo ou mais tarde iria descobrir o que aconteceu. E então ele manda Urias de volta ao campo de batalha, mas para uma posição diferente. Manda ele para frente de batalha, um lugar onde possivelmente, fatalmente ele morreria. E depois disso, ele se casa com Betseba. Afinal de contas, ela era uma viúva e precisava dos cuidados, não dos cuidados de um homem qualquer. Ela precisava dos cuidados de um rei. E então estava tudo resolvido. Pecado encoberto. Davi saiu como um rei austero. Aquela mulher saiu com a sua reputação limpa. Está tudo resolvido. Com exceção do fato de que de Deus ninguém pode esconder coisa alguma. E então Natan chega para Davi e diz: Davi, eu tenho um caso para você solucionar. Você é rei, você precisa me ajudar com isso. Tem um homem que tem um rebanho fabuloso, centenas e centenas de cabeças de ovelhas, e esse homem recebeu visita em sua casa, e ele precisou oferecer um banquete para eles. E ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele foi à casa do seu vizinho, que tinha apenas uma, que era de estimação, era domesticada, vivia dentro da sua casa. E ele tomou essa sua ovelha, e ele a matou, e serviu para as suas visitas. Davi, me ajude, o que eu devo fazer com esse homem? E Davi disse: que ele morra. E então Natan disse para ele: tu és o homem. E isso colocou Davi em cadeias, e isso colocou Davi em agonia, e isso tirou a paz de Davi. E ele então escreve este salmo, buscando a restauração em Deus. Em nenhum momento Davi estava suplicando a Deus que Deus o salvasse, que Deus restabelecesse uma aliança, porque Deus não quebrou aliança com ninguém. E então em nenhum momento nessa noite eu pretendo falar sobre perder salvação ou conquistar salvação, porque são duas grandes impossibilidades. Primeiro, a salvação quem nos dá é Deus. Segundo, Deus é imutável. Deus não te dá uma coisa hoje e te tira amanhã. Terceira questão, nós temos que ser honestos com o restante das Escrituras. Nós estamos estudando Romanos aqui, e nós sabemos que a nossa salvação só é possível por causa do manto de justiça de Cristo, que foi colocado sobre nós. Então eu não sou salvo pela minha justiça, nem pelos meus méritos, porque eu não os tenho. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo. E em toda a minha vida, de hoje até o dia em que eu morrer e for levado à presença de Deus, eu vou não pelos meus méritos, eu vou pelos méritos de Cristo. Portanto, nem eu mesmo posso tirar aquilo que eu recebi de Deus, que é a minha salvação. Isso é impossível, porque a salvação é graciosa. Mas existe uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos perder a alegria da salvação,
nós podemos perder a paz, nós podemos perder a liberdade cristã, nós podemos perder o contentamento, nós podemos perder o desejo de louvar a Deus, nós podemos perder o desejo de ir à igreja, nós podemos perder o desejo de viver com os outros irmãos, e nós podemos perder, em última instância, o privilégio de sentirmos e de desfrutarmos da presença do Espírito de Deus dentro de nós. Eu não posso tirá-lo de dentro de mim, mas eu posso sufocá-lo a tal ponto que ele se cale. E isso acontece todas as vezes em que o pecado, ele toma dentro da minha vida um espaço em que ele se torna dominante, e eu me torno condescendente com esse pecado. E aí então eu estou num estado terrível. E o texto dessa noite é um texto que nos exorta a uma avaliação sincera. Eu não posso usar a graça e a misericórdia de Deus como desculpa para viver no pecado. Por outro lado também eu não posso dizer que o pecado vai me tirar a salvação, porque ele não vai. Mas eu preciso achar o equilíbrio entre essas coisas, para que eu não me torne alguém carnal, e a minha carnalidade acabe me denunciando como alguém que não recebeu a graça ainda. Então eu tenho que achar um equilíbrio. Por isso que este texto para nós é esplêndido. E a proposta desse texto é que o arrependimento é o caminho para nós experimentarmos a restauração da alegria, da paz, da liberdade, desta independência em relação ao pecado e dependência em relação a Deus. Em primeiro lugar, se você olhar para os versículos que eu vou citar agora, você vai ver a absoluta necessidade de arrependimento que todos nós temos. Versículo 3, o primeiro passo nessa restauração, que só é possível através do arrependimento, é o reconhecimento sincero que nós pecamos. No versículo 3, Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo assim: eu não estou iludido, eu sei o que eu fiz. Nessa situação, Natã o denunciou, mas no fundo ele sabia, em nenhum momento ele esqueceu. E nós também, quando pecamos, nós sabemos, ninguém precisa vir nos denunciar. Quando alguém vem nos denunciar é porque nós já estamos sendo negligentes há muito tempo. Mas todos nós sabemos. A questão é, para mim e para você nessa noite, você conhece o seu pecado? Você sabe o seu pecado? Eu digo, você sabe, porque eu sei o meu. Todos nós sabemos. Mas nós queremos sentir amnésia em relação a isso. Nós queremos desconsiderar. Nós queremos desviar o assunto. Mas nessa noite eu quero convidar você a olhar para dentro de você e conhecer o seu pecado. Eu preciso fazer isso comigo. Você precisa fazer isso com você. Porque nós não podemos viver condescendentes com o pecado. Nós temos que conhecer a graça do Senhor. Mas a graça não é uma desculpa para que eu viva pecando. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, agora? Vamos viver no pecado? Porque onde habitou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar? De jeito nenhum, porque nós não somos mais escravos do pecado. Mas eu preciso conhecer o meu pecado, eu preciso encará-lo. Os cinemas estão lotados, os teatros estão lotados, os shows estão lotados, sabe por quê? Porque é um lugar onde nós entorpecemos a nossa mente e nós não temos que encarar a nós mesmos. É bom entretenimento, eu gosto de entretenimento, mas o entretenimento é uma anestesia que nós damos no nosso ser, para que a gente não considere de maneira profunda, contundente, as coisas que nós mesmos praticamos. Arrependimento é algo absolutamente essencial na nossa vida, porque ele nos faz conhecer quem de fato nós somos, conhecer os nossos pecados. Ele nos faz reconhecer a natureza que existe em nós. Existe uma inclinação natural ao pecado em cada célula do nosso corpo, em cada neurônio que compõe a minha memória, que compõe os meus pensamentos. Existe uma essência do mal que quer pecar, que quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Então Davi, descrevendo isso e a profundidade do mal em si, no versículo 1 ele diz que ele tem transgressões. E o que é transgressão? É rebeldia, é rebelião contra Deus.
No versículo 2 ele diz que ele está em iniquidade. Ou seja, existe sujeira, existe algo indigno, vergonhoso dentro do seu ser. Ele completa dizendo que tudo isso é pecado, tudo isso é um erro de alvo. Esse homem vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas não é um homem segundo o coração de Deus porque ele vivia pecando, mas é porque ele conhecia o seu pecado e ele sabia quão mal ele era. E então nós vamos ver que ele se arrepende. Mas irmãos, para que eu seja reconhecido e seja tido por Deus como homem segundo o coração dele, eu não tenho que viver pecando mais do que já é próprio de cada um de nós, mas eu tenho que reconhecer os meus pecados. E para fazer isso a gente precisa de honestidade. A gente precisa ser honesto para dizer para a gente mesmo: você está sendo falso. A gente precisa de honestidade para chegar na frente do espelho e coragem para dizer assim: você mentiu. A gente precisa de honestidade para chegar na frente do espelho e falar assim: você passou dos limites. Passou dos limites no seu namoro, passou nos limites no seu uso do álcool ou de qualquer outra coisa, passou dos limites no seu relacionamento com o dinheiro, passou dos limites no seu relacionamento com seus amigos. Nós precisamos ser honestos, irmãos. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ou o cristão é o cristão ou ele não é. Ou eu creio em Deus e sei que Deus odeia o pecado, ou eu não creio. Agora, a graça é o fator que faz toda a diferença, porque eu sei que a minha salvação e o favor de Deus não vai depender da quantidade de pecado que eu cometo ou não. Mas o fato de eu não querer mais pecar e o fato de eu me arrepender dos pecados é um diagnóstico de que eu estou na graça. Então eu devo sim me preocupar com a questão do pecado na minha vida, não achando que eu vou ser perfeito, e nem pensando, se você está aqui achando que esse lugar é um lugar de gente perfeita, não é. A começar do pastor, nós somos todos imperfeitos e pecadores. E se eu for ser honesto com vocês, com a Bíblia e diante de Deus, eu acho que eu sou o pior de todos. É assim que nós somos, irmãos. Agora, isso não pode ser uma desculpa para eu viver no pecado. Isso deve ser sim um motivo para que eu sinta vergonha e busque diante de Deus a solução para isso, que foi o que aconteceu com Davi. Ele foi o rei, e o próprio julgamento que ele fez a respeito da causa que Natã trouxe para ele, era um julgamento que era para ele mesmo de morte. E ele falou: e agora? Se eu for ser honesto comigo mesmo, eu tenho que tirar minha vida, porque eu disse que esse homem tem que morrer. Então ele faz o que? Ele cai de joelhos diante do Senhor em agonia. Ele reconhece que ele é um transgressor, que ele é um iníquo, que ele é um pecador, que o pecado está na natureza. Versículo 4, olhe lá, uma outra questão importante. No versículo 4, Davi vai dizer o seguinte: o meu pecado não foi contra Urias tão somente, mas o meu pecado foi contra Deus. Esse é um ponto muito importante. Porque quando nós pecamos contra qualquer pessoa, o nosso pecado é em primeira instância contra Deus. Primeiro, porque é uma transgressão da lei. Segundo, porque todos nós fomos criados por Deus. E todos nós fomos criados com um cuidado especial de Deus. Quando eu faço algo contra uma pessoa, eu estou fazendo algo contra uma criação, contra a fina estampa, a fina flor da estampa daquilo que Deus criou. Quando eu estou fazendo contra o homem. Então, nesse sentido, fofoca é um pecado contra Deus. Não é contra a pessoa que você está falando mal, porque você está falando mal contra alguém que foi feito nos pormenores pelo Criador do universo. Se eu estou falando mal de alguém, estou falando mal de Deus. Se eu estou falando mal da igreja, então nem se fala, porque a igreja é a noiva de Cristo. E aqui basta você perguntar para os maridos que estão por aí se eles gostam de ouvir alguém falando mal das suas esposas. Aí você vai saber o que Jesus sente quando você fala mal da igreja. Os pecados, e Davi entendeu isso. Versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando nós pecamos, irmãos, não é uma questão que eu vou resolver simplesmente com a pessoa, é um assunto que eu tenho que resolver diante de Deus. Porque o pecado é contra Deus. Então eu tenho que considerar essas coisas. Wesley, tenho que considerar essas coisas. Você tem que considerar essas coisas. Nós, igrejas, temos que considerar essas coisas.
O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque muitas delas me conduzem ao pecado. Continuando, arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Por quê? Porque quando eu me arrependo, eu entendo que é impossível experimentar comunhão com Deus se eu não confessar diante de Deus os meus pecados. Não porque Deus precisa conhecer alguma coisa que tenha fugido ao seu conhecimento, mas porque eu preciso ser curado. E a cura vem, sabe como? Vem através de eu abrir a ferida e colocar um remédio lá. Porque não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Tampe uma queimadura e você vai ver se ela vai sarar. Ela não vai sarar. Então confessar diante de Deus é abrir, é rasgar. Nós ouvimos muito essa frase: Davi rasgava o coração diante de Deus. É por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Você acha que tinha coisa bonita dentro do coração de Davi? Nesse caso aqui não tinha. Tinha um monte de horrores dentro do coração dele. Mas ele rasgou esse coração diante de Deus. Acho que Deus já não sabia tudo que tinha no coração dele? Sabia. Mas ele precisava fazer isso, porque isso fazia parte da cura que Deus tinha que realizar na vida dele. Rasgar. E às vezes nós convivemos com pecados, encobrimos os pecados, escondemos até, e tentamos esconder até de nós mesmos. Não queremos conversar nem com a gente. Eu estava falando sobre esse mesmo assunto na Morada do Sol, porque esse é um assunto que essa semana eu meditei nesse assunto a semana toda. E eu tive a oportunidade de falar nos 3 lugares sobre isso essa semana. O ponto para nós é que nós precisamos sentir esse desconforto. Porque se eu não sentir esse desconforto, irmãos, sinceramente, ou eu não conheço o caráter do meu Deus, ou eu não conheço o meu caráter. É uma das duas coisas, está acontecendo. Por último ainda, considerando o arrependimento, o último passo para uma restauração verdadeira é reconhecer que esta não foi a primeira e nem a última vez que eu pequei. Essa é uma questão importante. Portanto, arrependimento não é uma coisa para ontem, nem para hoje tão somente. Arrependimento é uma coisa para todos os dias. Todos os dias eu tenho do que me arrepender diante de Deus. E uma notícia que talvez você não tenha parado para pensar: até o último dia, quando Cristo voltar, eu vou ter muitas coisas para me arrepender. Porque ainda que eu melhore muito, irmãos, ainda que você melhore muito, nós não vamos ser perfeitos aqui. E nem santos na essência da palavra aqui. A nossa vida é uma caminhada em que a tendência é que a gente progrida. Mas nós não temos aqui nenhuma condição disso, de alcançarmos a perfeição. Então nenhum de nós pode se tornar orgulhoso nesse processo. E Davi não foi de fato. Você vê por aquilo que é relatado a respeito dele que ele não foi. Mas Davi é sim para nós um grande exemplo de alguém que através do arrependimento galgou diante de Deus reconhecimento de ser um homem que tinha um coração que agradava o Senhor. Não porque ele fazia tudo certo, mas porque ele conhecia o seu pecado. Porque ele reconhecia o seu pecado. E porque ele sabia que ele era suscetível. E por isso ele pediu: Senhor, tira essas coisas do meu coração. Me ajuda com isso. É essa oração de Jesus. E essa oração, eu não sei se você já fez hoje, mas eu já fiz essa oração hoje e quero fazer de novo antes de eu dormir, porque eu vou precisar fazer. Porque possivelmente antes de ir embora para casa hoje, irmãos, nós vamos nos cumprimentar, vamos conversar, vamos falar coisas uns para os outros. E é possível que a gente ainda se magoe hoje ainda. É possível que a gente engane um ao outro hoje ainda. Por mais duro que isso pareça, é possível que ainda hoje a gente faça coisas que a gente vai sentir vergonha antes de dormir delas. Você se tornou alguém diferente de um ser humano? Não, é isso que é o ser humano. O que me faz diferente é poder fechar os meus olhos e diante de Deus falar: Senhor, eu sei que eu fiz isso. E eu preciso do perdão do Senhor, senão eu não vou dormir hoje. E se o Senhor me der a oportunidade, me ajuda a consertar o que eu fiz. É isso que faz a diferença entre um homem cristão e um homem crente em Deus de um homem ímpio. Não é ser alguém completamente santo.
A santidade que nós temos, ela é um presente que nós recebemos de Deus, e ela diz respeito à nossa salvação. Não diz respeito à nossa essência aqui. Mas eu quero encerrar citando ainda duas questões que aparecem aqui nesse texto, sobre este caminho de restauração. Se o arrependimento é o primeiro passo dessa restauração que Davi buscou e alcançou, em segundo lugar, um profundo anseio pelo perdão, não só a questão de se arrepender, mas querer sentir a doçura do perdão, o abraço gostoso, o abraço que aquece o nosso coração da parte de Deus, era o desejo sincero do coração de Davi. Então ele começa essa oração, ele não tem nem que ficar floreando as coisas diante dele, não começa Deus Pai, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso. Ele não começa nosso Deus eterno Pai. Ele não começa como nós começamos a maioria das nossas orações. Ele já começa daquilo que ele mais precisava. E a primeira frase que ele diz a Deus nessa oração é: compadece-te de mim, ó Deus. Porque ele tinha um desejo profundo, ele sabia que ele não podia existir mais nem um segundo sem o perdão de Deus. Até mesmo porque ele mesmo tinha dado a sentença, né? Ele diz que este homem morra. Natan diz: tu és o homem. E eu acredito que este salmo foi a oração que ele fez. E imediatamente em seguida ele deve ter dito: Senhor, compadece-te de mim, porque eu mesmo não permito que eu viva por causa daquilo que eu fiz. Esta é a oração que expressa o desejo sincero de sentir a misericórdia e o perdão de Deus. Davi fez isso, e nós somos ensinados nesse texto a fazer isso. Eu não posso, eu pequei, vi que eu pequei, bom, mais tarde eu vou orar para isso. Eu pequei, semana que vem lá na igreja eu resolvo essa situação. Eu pequei, liga a televisão aí para eu esquecer desse assunto, que eu não quero pensar nisso agora. Nós não podemos pedir, ansiar, desejar o perdão de Deus. É uma coisa imediata, necessária. A partir do momento que eu conheço o meu pecado, eu preciso dobrar os meus joelhos diante de Deus e preciso dizer: Senhor, eu preciso profundamente do perdão do Senhor, porque o perdão do Senhor é um bálsamo. O mesmo Davi diz que quando ele encobriu os pecados e ficou calado, os seus ossos envelheceram, e agora ele já conhecia a lição. Ele descobriu que tinha pecado, foi deflagrado o seu pecado, ele diz: compadece-te de mim. Por quê? Porque quando nós vamos dormir com o peso da culpa, os nossos ossos são achatados e nós envelhecemos, e as doenças tomam conta da nossa vida, e daí vem a diabetes, e daí vem a ansiedade, vem a depressão, e vem uma série de coisas provocadas pelo sentimento de culpa, que destrói, que arrebenta com o nosso ser. Então Davi disse: você quer ter a sua vida restaurada? Caia de joelhos diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso que o Senhor alivie a minha consciência. Aí sim, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Porque eu sei que a Tua graça é maior do que a vida, Senhor. Porque eu sei que o Senhor me disse que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a profundidade, nem a altura, nem os poderes, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, Senhor, me faça sentir o perdão Teu. É isso que Davi estava pedindo. Ele teve uma atitude correta diante de Deus, atitude de desejar o perdão. De novo, nós não podemos ser complacentes com o pecado. A consciência de que a graça do Senhor está lançada, derramada sobre nós, que nós temos uma aliança que se baseia nos méritos de Cristo, não pode ser uma autorização para eu viver pecando. Eu não posso ficar contente com isso. Mas deve ser para mim sempre um conhecimento, uma convicção de que se eu pecar, eu tenho perdão em Deus. Eu tenho que buscá-lo. Não porque quando chegar lá na porta do céu, vai ter lá o apóstolo Paulo ou o apóstolo João, vai estar lá e vai dizer: vem cá, faz uma oração aí que você tem alguns milhões de pecados para pedir perdão. Então você tem bastante tempo, porque a eternidade é longa, começa a pedir um por um, que daí você vai entrar aqui. Não, não é isso que vai acontecer na porta do céu. Porque todos os nossos pecados, os que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer, todos eles foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas a minha mente, o meu coração precisam sentir o perdão de Deus. Quando nós oramos por perdão, nós não estamos pedindo para Deus inserir mais um pecado lá sobre Cristo, porque Deus fez isso na sua onipotência, na sua onisciência,
na sua infinidade, na sua eternidade, Ele conseguiu lançar sobre Cristo o peso de todos os nossos pecados. Mas aqui no dia a dia, nós precisamos do alívio por cada um deles que nós cometemos. É por isso que Davi pediu perdão por pecados. Porque ainda que eu tenha uma convicção teológica que todos os meus pecados foram perdoados através da obra de Cristo Jesus, eu preciso do alívio, do perdão e da restauração de Deus todos os dias da minha vida. Porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos que Deus alivie o nosso coração. E esse alívio só pode ser concebido através de um arrependimento sincero e um pedido real, verdadeiro, profundo de perdão. Por último, quais são os resultados do arrependimento e do perdão de Deus? Olha que coisa linda. Se você, poucas vezes nós paramos para olhar a segunda metade desse capítulo 51. Mas a segunda metade desse capítulo 51 tem para nós a expressão do resultado do arrependimento e do perdão. Então veja, a partir do versículo 8, olha lá o versículo 8. O versículo 8 diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O que isso significa? Quando nós estamos afundados no pecado, nós não conseguimos nem perceber o júbilo e a alegria que há, como nós cantamos aqui, naquilo que Cristo fez. Então nós vivemos com tristeza, nós vivemos sem alegria, porque nós não conseguimos ouvir a notícia santa do Evangelho e da graça do Senhor, porque os nossos ouvidos estão tampados e o único barulho que a gente ouve é o barulho do nosso pecado. Versículo 12, olha lá o que está lá: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ou seja, quando eu me arrependo e quando eu recebo o perdão, Deus restitui no meu coração o quê? A alegria. E aquele espírito que estava aprisionado à culpa, agora é um espírito voluntário. Eu não estou fazendo mais as coisas para Deus para compensar os erros que eu cometo, mas eu vou à igreja com espírito voluntário. Esse é um ponto que você deve considerar, que todos nós devemos considerar. Para que a gente vem à igreja? Para tentar compensar a Deus um pouquinho daquilo que a gente fez? Está equivocado. Não é para isso que a gente vem na igreja. Porque, primeiro, nós nunca poderemos compensar a Deus o que nós fazemos. Por que eu venho à igreja? Eu tenho que vir à igreja com espírito voluntário, o espírito de alguém que se sente perdoado, e então quer louvar e exaltar a Deus, porque está livre do pecado, está livre da culpa, do pecado. Veja, tem mais, versículo 13 e 15. Quando eu estou arrependido e recebo o perdão de Deus, eu consigo fazer com que a minha vida sirva para a glória de Deus. Olha o versículo 13, que a gente poucas vezes analisa. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quando eu experimento o arrependimento e o perdão, eu posso chegar para outra pessoa que estava na mesma condição que eu, e eu posso dizer para ele: você está vivendo assim, mas você precisa conhecer o perdão que é em Cristo Jesus, porque eu estava assim igual você, infeliz, triste, me sentindo culpado, aprisionado, mas olha o que aconteceu com a minha vida. Eu reconheci os meus erros diante de Deus, supliquei pelo perdão de Deus, e olha como eu estou. E então Davi diz assim: olha, quando o Senhor restaura a alegria da nossa salvação, quando o Senhor nos perdoa, quando a gente se arrepende, nós podemos ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, e eles se convertem. Isso é maravilhoso. Mas, olha um pouquinho mais adiante, versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ou seja, quer que as pessoas exaltem e glorifiquem a justiça de Deus, viva o perdão e a misericórdia do Senhor. Mas, versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Deixa eu dizer uma coisa assim: não existe louvor e adoração a Deus sem arrependimento e sem perdão.
Se não, sabe o que é? É no máximo, uma cantoria. Mas louvor a Deus é algo que é fruto de um coração arrependido e de um coração que sente o perdão de Deus. É por isso que eu fiz questão de parar aquela hora, porque Cristo morreu por mim, para que quando eu tomasse consciência do meu pecado e cresce naquilo que Cristo fez e me arrependesse dos meus pecados e sentisse o perdão, então o que eu faço? Não resta mais nada a fazer do que louvá-lo e glorificá-lo para todo sempre, porque eu estava perdido e fui achado, porque eu estava morto e fui ressuscitado, porque eu era culpado e agora eu fui justificado. Então Davi diz: ah, Senhor, eu vou poder te glorificar. Por quê? Porque o Senhor olhou o meu arrependimento e o Senhor me perdoou, e agora então os meus lábios podem adorar o Senhor. O Senhor, versículo 16, ele diz: o Senhor não fica satisfeito com qualquer tipo de sacrifício que você faça para tentar conseguir por si só o alívio. É por isso que eu digo, não adianta vir à igreja e se esforçar para cantar, para ler, para orar, para fazer um monte de coisa, se eu não estiver arrependido e se eu não estiver perdoado. Tudo isso é um sacrifício de tolo, porque Deus não vai se agradar disso. Mas Davi termina dizendo: faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Olha, por que tudo mudou? Por que Deus agora está se agradando de sacrifícios? Por quê? Porque lá no versículo 17 diz: Deus não suporta, Deus não resiste a um coração compungido e contrito. Deus não despreza. Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás. Ó Deus. Orgulho, altivez, ausência de arrependimento, de reconhecimento do pecado, essas coisas não nos levam para lugar nenhum. Mas humildade, arrependimento, busca sincera pelo perdão de Deus, isso nos coloca juntinho de Deus. E é por isso que Davi tem o nome dele marcado por toda a eternidade, não por causa dos seus pecados, mas por causa do seu arrependimento, como um homem segundo o coração de Deus. Este é um exemplo esplêndido para mim e para a sua vida. De novo, eu não tenho que ser perfeito, até porque essa é uma impossibilidade aqui, mas eu tenho que ser alguém arrependido, sincero diante de Deus, alguém que tem convicção da graça e do amor do Senhor, e por isso não precisa ter medo de tratar pecado como pecado, e de tratar Deus como Deus. É esta mensagem que eu gostaria de deixar a vocês nessa noite, porque eu tenho certeza que todos nós temos coisas para conversar com Deus antes de irmos dormir hoje. Eu tenho que conversar muitas coisas com o Senhor, e eu sei que eu vou dormir em paz, porque o amor do Senhor jamais acaba, porque a graça e a misericórdia do Senhor jamais acabam. Eu vou dormir em paz. Você vai dormir em paz nessa noite? Se você conhecer o seu pecado, se arrepender e buscar o perdão de Deus, eu tenho certeza que vai. Amém? Vamos ficar em pé, vamos todos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe, Ele nos ajude nesta noite e nesta semana, para que a gente não só reconheça aquilo que fazemos e que não agrada a Deus, quanto que haja no nosso coração este arrependimento, que transformou Davi de um homem pecador como todos nós, em um homem segundo o coração de Deus. Não foi o orgulho, nem a arrogância, nem o título de rei, nem o conhecimento teológico que fez isso com ele. Foi a humildade, o arrependimento
e o perdão de Deus. Senhor, nós te agradecemos muito, ó Pai, porque, ó Deus, se o Senhor não nos tratasse assim, nós não teríamos nenhuma chance contigo, porque nós não temos méritos, nós não temos justiça, nós, ó Deus, temos o mau hábito de trocar a verdade pela mentira, trocarmos o Senhor pelas criaturas, trocar a justiça pela injustiça. Nós temos o péssimo hábito, ó Deus, de mesmo sabendo o que é certo e o que devemos fazer, nós fazemos o contrário. Nós temos o péssimo hábito, ó Deus, de negligenciarmos os meios de graça que o Senhor nos deu para andarmos perto do Senhor, a Tua palavra, a oração. Nós temos, ó Deus, em nós, muitas, ó Deus, muitas marcas do mal. Infelizmente o pecado está gravado em cada célula do nosso corpo. E, ó Deus, por causa disso nós fazemos muitas vezes coisas que até nós mesmos detestamos, ó Deus. E se nós que somos imperfeitos detestamos, imagina o Senhor que é santo, que é perfeito. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós queremos suplicar a Ti, que o Senhor nos ajude a olhar para os nossos pecados e enxergá-los como de fato eles são. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos arrependermos com sinceridade, não apenas fazermos um exercício, ó Deus, na tentativa de enganar o Senhor ou enganar a nós mesmos, mas que haja em nós, ó Deus, seja no silêncio do meu quarto, o silêncio da minha casa, dentro dos nossos carros, onde quer que nós formos, mas que haja um arrependimento sincero no nosso coração. E que, ó Deus, haja também em nós uma busca profunda pelo Teu perdão, por sentirmos o perdão do Senhor. Ó Pai, faça isso conosco, ó Deus, nós precisamos disso. Nós cremos na graça e na misericórdia do Senhor, e não temos dúvida que o Senhor que nos conquistou não pode de maneira alguma perder-nos, nada pode nos arrancar das Tuas mãos. Mas o Senhor mesmo diz que nós podemos perder, a Tua palavra nos fala isso, perder a alegria da salvação. Por isso, nossa oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor restitua a alegria da salvação na vida de cada um de nós, através do arrependimento e do perdão. E que, ó Deus, esta restauração tome conta de todas as áreas da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, a nossa alma, nosso corpo, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa cidade, ó Deus. Que haja vida, ó Deus, esta vida que só aqueles que estão debaixo da graça podem experimentar. Ó Deus, muito obrigado por podermos nessa noite adorar ao Senhor e por podermos ouvir a Tua palavra. Agora, ó Deus, ajude-nos ao sairmos daqui, que esta palavra, ó Deus, produza frutos na nossa vida. Suplicamos ao Senhor também que conceda-nos uma semana muito abençoada, que o Senhor nos ajude, ó Deus, em tudo que nós temos que fazer. Lembramos, ó Deus, daqueles que estão enfermos, suplicamos o conforto, o consolo do Senhor e a obra miraculosa do Senhor, a cura que o Senhor pode dar. Nós cremos, ó Deus, e sabemos que se assim for a vontade do Senhor, nada é impossível para Ti. Por isso colocamos, ó Deus, tanto João Pedro quanto a Luana diante do Senhor. Queremos suplicar também, ó Deus, pela companhia, o cuidado, a proteção do Senhor sobre a vida do João Vicenzo, ó Deus, e sobre a vida da Camila. Que o Senhor esteja abençoando este casal, ó Deus, especialmente o João na viagem que ele vai fazer. Leva-o em paz, ó Deus, guarda, ó Pai, dê condições a ele, que ele faça um bom trabalho lá, ó Deus, cumpra a missão que o Senhor lhe deu, e que assim, ó Deus, ele possa, como servo Teu, honrar com esse compromisso, e que ele possa viver grandes experiências e que ele possa também compartilhá-las conosco. Guarda a Camila, ó Deus, e alimenta o coração dela por causa dessa ausência temporária, que o Senhor a ajude, a sustente, que, ó Deus, ela veja em nós também, que somos a igreja, da qual, ó Pai, ela faz parte, que ela veja em nós também, ó Deus, o auxílio para a hora que ela precisar, e que nós sejamos sempre, ó Deus, disponíveis a isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, as nossas famílias, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Agradecemos a Ti por esta noite e suplicamos que o Senhor continue a nos abençoar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.